vocês também ficaram se perguntando quando o episódio começou quem diabos era o filho do Sam, que o cara perguntou pro Damon quem ele era. Daí eu fui dar uma breve pesquisada e o tal filho do Sam foi um serial killer. Dava uns tiros loucos nas pessoas com um revólver calibre 44 que surgiu e começou a ficar famoso pelas loucuradas que ele fazia em 1976. Uma vez que aquele flashback do início do episódio é de 1977, então tudo fez sentido, né? Legal. Vamos começar a falar do episódio, então? Eu queria começar os comentários do episódio 17, Because the Night, falando que as coisas que vocês me mandam no Twitter, gente, são geniais. Teve uma menina, Marina Carillo, o nome dela, que ela me mandou um tweet assim, que a cabeleireira da Helena é a cabeleireira mais rápida do mundo. O que faz muito sentido, já que numa cena a Helena tava com o cabelo puxado pra trás, na outra ela apareceu com o cabelo cortado e pintado de rosa. Eu entendo pouco sobre tintura de cabelo, mas até onde eu sei um cabelo castanho escuro pra ser pintado de rosa precisa primeiro ser descolorido, então não é algo tão rápido assim de fazer. Eu poderia dizer que eu gostaria de saber qual era o nome desse cabeleireiro, mas já que ele tá em Nova York, tanto faz pra mim porque eu não vou poder ir lá de qualquer jeito. Eu acho que nos resta então ignorar esse pequeno errinho de continuismo, ou sei lá, e passar para as partes legais do episódio. Como vocês já devem saber, a Katerina Graham tá loira, ela tá com o cabelo completamente descolorido. Então a aparência da Bonnie é uma peruca. E desde que eu descobri que ela passou a temporada inteira usando peruca, eu não consigo evitar ficar reparando no cabelo dela. E naquelas primeiras cenas dela conversando com o Shane, desculpa gente, a peruca tava torta. Não pode ser, eu não tô inventando coisa. Fiquem olhando aquela cena assim, bem pra franja dela. Se vocês forem reparar, tem uma hora que a franja dela tá assim, daí tem outra hora que a franja dela tá assim. Então, se você é uma atriz e tem uma personagem que tem um cabelo muito escuro, eu sugiro que você não pinte o seu cabelo de loiro branco pra não causar esse tipo de coisa nos episódios, né? Mas enfim. Já que eu comecei a falar da Bonnie, gente, ela tá louquinha, não? Porque o cara já até falou pra ela que ele é o Silas e ela continua lá ajudando. Desculpa, não pode ser só por causa do Jeremy, ela tá louquinha. Se ela tivesse em sua consciência, ela saberia que mesmo pra trazer o Jeremy de volta não vale a pena trazer todo santo ser sobrenatural que já teve no raio da Terra, né? Até a Helena sabe que isso é incoerente contando naqueles outros episódios anteriores. Ela dizia que não valia a pena fazer isso pra trazer o Jeremy de volta, e realmente não vale. Aliás, nesse episódio a Bonnie e a Caroline estão competindo de quem faz mais Jeremy, né? Mas eu vou voltar nesse tópico depois. O que interessa é que a Bonnie já sabe que o Shane é o Silas. É que na real o Shane não existe mais, ele tá morto. Mas o que eu fiquei me perguntando, vocês lembram que um tempo atrás saiu uma notícia do cara que ia interpretar o Silas? Saiu uma foto de um ator lá que supostamente seria quem interpretaria o Silas. Eu não sei se eles mudaram de ideia e daí resolveram deixar o Silas no corpo do Shane, ou se esse outro ator vai aparecer. Eu particularmente gostaria que esse outro ator aparecesse porque ele é mais bonito que o Professor Shane, né? Mas então, enfim. Acontece que daí então ficou tudo uma loucura, né? O Stefan, o Klaus e a Caroline resolveram unir forças pra tentar acabar com o Silas, pra ele não destruir o outro lado e não fazer toda essa cagadinha aí que vai acontecer. E daí eles descobriram que se precisava desse terceiro massacre, né? E daí eles começaram a pesquisar e a fuxicar nas coisas pra ver o que eles teriam que fazer pra impedir isso. Vocês devem ver que eu nunca me decido se eu quero falar Silas ou Silas, né? Pois é. Eu não decidi ainda, então eu vou continuar alternando entre os dois. Vocês estão vendo a imagem tremer, gente? Então, né? Tá, eu vou ajeitar a câmera. Voltando pro núcleo de Nova York e músicas dos anos 70, cara, falando núcleo de Nova York e música, eu quase acho que eu tô comentando Glee, mas ok. O Damon começa a contar pra Helena toda aquela história dele com a Lexi. E então a Rebecca aparece. E é aí que começa a dar a cagada, mas que foi a cagada que fez do episódio muito legal. Que foi o que aconteceu. O Damon foi pra Nova York através da cura, mas ele disse pra Helena que eles estavam indo lá só se divertir, né? E porque ele tava saudosista lá dos bons tempos, dos anos dourados dele. A Rebecca se deu conta que o Damon tava indo atrás da cura sem ela e dela resolveu ir junto. Nesse meio tempo ela acabou contando pra Helena que era isso que eles estavam fazendo. E daí o que aconteceu? A Helena e a Rebecca resolveram virar um time. O que foi muito legal, porque a Helena e a Rebecca sempre se detestaram, mas agora que a Helena tá sem humanidade, né? E eu particularmente adorei elas como dupla, achei que ficou muito legal e gostei de ver a Helena, tipo, armando pro Damon e o Damon armando pra Helena e daí nenhum dos dois estava exatamente sabendo o que o outro estava fazendo e gerou uma confusão legal e daí a gente começa a se sentir especial porque a gente sabe o que tá acontecendo, mas eles não, e daí começa a dar aqueles enredos assim, que é por isso que a gente assiste seriado, né, gente? Por causa desse tipo de coisa.
Adorei. Mas o que vocês acharam da história do Damon e da Alex? Eu agora finalmente entendi porque que ela tinha tanta raiva dele, porque convenhamos que ele foi um grande filho de uma puta com ela. O cara vai lá, finge que tá gostando dela, passa a noite com ela e daí deixa ela torrando no sol, literalmente. Uma coisa que eu adorei nesse episódio foi que 3 storylines estavam correndo ao mesmo tempo, com o mesmo foco. Vampire Diaries sempre tem mais de uma storyline correndo ao mesmo tempo, mas o que acontece? Às vezes, uma storyline fica com um foco tão grande que as outras ficam quase inúteis para o episódio. O que não foi o caso nesse 4/17, porque quais são eram as 3 histórias que estavam correndo ao mesmo tempo? Helena, Damon e Rebecca em Nova York, Bonnie indo fazer o assassino das 12 bruxas e o Stefan, o Klaus e a Caroline tentando descobrir o que estava acontecendo. Então, em determinado ponto do episódio, a gente estava com as 3 storylines em um ponto decisivo, que foi quando o Damon sumiu da festa para ir no apartamento do amigo dele procurar a identidade da Catherine, quando a Bonnie estava indo para a floresta encontrar com as bruxas e quando Caroline, Klaus e Stefan estavam naquele livro descobrindo então como que acontecia o sacrifício em triângulo, que é bizarro, mas é realmente um triângulo. Eu achei que o negócio do sacrifício em triângulo fosse só tipo uma metáfora por serem 3 sacrifícios, mas não, é geograficamente um triângulo, o que dava então, dado o fato que já tinham sido feitos 2 sacrifícios, digamos que em 2 pontos imaginários aqui e aqui, para completar um triângulo tinham 2 lugares que poderia ser feito o 3º sacrifício, que seria aqui ou aqui, para fechar um triângulo ou outro, né? Então o que eles fizeram? Eles se dividiram para ir para a floresta, o Stefan foi para um lugar e Klaus e Caroline foram para o outro lugar. Vocês podem ver que eu tô trocando o enquadramento e a posição aqui de onde eu tô pra catar esse pouquinho de luz que ainda tá vindo da rua, porque eu tô literalmente com preguiça de fazer a iluminação que eu faço quando eu gravo sem luz. Eu tentei começar a gravar durante o dia, mas eu falo demais, então não vou conseguir terminar de gravar durante o dia. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês agora? Que a Bonnie andou possuída pelo demônio lá, né, com aqueles olhinhos brancos pra cima e tal. Quando eu digo que tá na hora de trazer os Winchester pra Mystic Falls, daí ninguém acredita, né? Alguém traz o Sam e o Jim, por favor! Tô bonitinho, um pouquinho até assim. Não? Tá, ok. A preguiça do ser humano é uma coisa que não tem explicação. Em vez de eu simplesmente acender as luzes da minha sala, eu resolvi trocar de lugar. Mas eu acho que é meio bom. Vou falar de uma coisa que me inspira muito agora, então é bom eu estar num ambiente novo, assim, mais ligado à natureza e... Cala a boca, Fernanda. Eu vou falar de Caroline, tá? Gente, Caroline nesse episódio estava com uma coisa que eu gostei muito, que foi a primeira vez que eles realmente mostraram o Klaus e a Caroline sozinhos em uma conversa nas quais ambos estão no mesmo nível, ou seja, ambos estão admitindo que existiu ou existe um sentimento mútuo entre eles. No momento que o Klaus diz e pergunta pra Caroline se ela nunca se sentiu atraída pelo fato de alguém fazer coisas horríveis, mas se importar só com ela. E ela diz que sim, no momento que ela acha que aquela pessoa ainda pode mudar. E mais pra frente no episódio, quando o Klaus finge que vai confortar ela depois dela ter feito aquela jeremice que eu ainda não comentei, mas já vou comentar, ele finge que vai confortar ela, mas depois diz que talvez seja melhor ela procurar uma pessoa menos horrível pra fazer isso. Ou seja, ele se importa com o que ela diz a ponto de ficar irritado quando ela diz uma coisa que ele não gosta, a ponto de ter que ir provocar ela, mas ele não muda. Então eu acho que isso é uma das coisas que traz as cenas mais maravilhosas em Caroline, é esse diálogo, essa química que eles têm, que é realmente muito forte, tanto dos personagens quanto dos atores. Eu já tô entrando em depressão que a 4ª temporada vai terminar, que vai começar The Originals e que Caroline vai ficar em segundo plano. E embora tenha essas coisas que a Julie Plec falou, que Caroline pode continuar de uma certa forma mesmo depois que começar The Originals, que ela pode fazer algumas aparições na outra série. Não sei tudo que a gente tem que ver, eu só sei que eu quero ver um beijinho que seja Caroline antes da 4ª temporada terminar, gente, por favor. E daí saiu aquelas stills do episódio que vem, né, do episódio 18, que mostra o Klaus sem camisa e a Caroline, só que pelas caras de susto dele a gente passa a imaginar que aquilo vai ser o Silas no corpo da Caroline Nova fazendo uma alucinação pro Klaus. E se tudo que eles estão dizendo que o episódio 18 é o episódio para os fãs Caroline for só uma alucinação, gente, sério, eu não consigo explicar pra vocês o que eu vou sentir, o que eu vou fazer. Tipo, pode ter a tal da alucinação, mas tem que ter uma coisa concreta pra concretizar aquilo que eles vêm nos falando horas. Que o Joseph twitta, que a Candice twitta, que a Julie Plec fala que o episódio 18 e pros fãs Caroline, isso e aquilo, eu acho bom não fazerem cagada, tá? Ok, acho bom.
Pronto, já posso falar da Jeremice que a Caroline fez, né? Então todas as 12 bruxas estavam conectadas em uma só e essa bruxa iria matar a Bonnie. E o Klaus, em princípio, quer deixar que a Bonnie morra, óbvio, porque ele não quer que o sacrifício se complete, o que realmente seria péssimo. Mas o Stefan e a Caroline não estão dispostos em deixar a Bonnie morrer. E eu acredito que nem nós, fãs, estávamos dispostos a deixar que ela fosse embora, né? Então, num ato de amizade, um impulso, o que a Caroline faz? Ela vai lá e mata a bruxa que está conectada com as outras 12, o que significa que ela mata todas as 12 bruxas. Ou seja, o triângulo se completou. E num vídeo anterior eu disse que achava que isso não ia acontecer. Legal, eu estava muito errada, porque isso aconteceu. Agora eu tô realmente ansiosa pra ver o que vai acontecer. O Jeremy vai voltar mesmo? Será que todo mundo vai voltar? A Lexi, todas essas pessoas, a Anna. Gente, como é que eles vão trazer tanto ator de volta? Eu acho que aí ainda vai ter uma treta, porque não é possível, gente. Não é possível. E a plaquinha de hoje não é nada mais, nada menos que Caroline fazendo Jeremice. E eu tenho que terminar esse vídeo logo, que a luz da sacada também já tá acabando, né? Mas eu acho que não tem nada mais digno do que essa plaquinha. Como vocês podem ver, eu sou econômico, eu tô economizando plaquinhas, essa plaquinha do vídeo passado, né? Mas tá, economiza em papel. Então o que eu posso dizer pra vocês? Que isso que a Caroline fez vai provavelmente trazer todo o contexto do final da temporada, porque eu acho que se isso já aconteceu no episódio 17, a gente só tem mais o 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 episódios, são 23, né? Que é quando a gente introduz aquela história bem final da temporada. Então eu tô pensando quais são os acontecimentos que vão ficar pro final da temporada. Que eu não sei ainda quais que vão ser, mas provavelmente vai ser a volta da humanidade da Helena, eu acho que provavelmente vai ficar pro último episódio. Essa questão do outro lado, que provavelmente tem como se manter por muito tempo. Vai ser uma coisa que nem aquela quando foi na terceira temporada, os episódios dos fantasmas que voltam, né? Vai ser uma coisa que de repente vai durar 2, 3 episódios, mas depois vai acabar se dando uma solução. Cada vez que eu dou play nessa câmera, quando eu vejo tá mais escuro aqui, mas o céu tá tão bonito, agora a gente ele tá rosa, meio laranja, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, vocês conseguem ver lá? Bonito, né? Isso não tem nada a ver com Vampire Diaries, mas eu acho que vocês vão gostar de ver como tá bonito o céu. Ok, deixa eu voltar pro vídeo agora. A última coisa que eu tenho pra comentar, então, é sobre quem vai usar a cura. Helena e a Rebecca trapacearam o Damon, pegaram a pista que eles tinham onde tá a Catherine e foram atrás dela sozinhas, elas vão pegar a cura. Quem quer usar a cura é a Rebecca, que é de interesse da Helena, já que a Helena não quer que usem nela. Mas Silas também quer muito a cura, ele e o Klaus, até onde eu sei, pra se proteger, vai fazer de tudo pra conseguir, né? Já que a gente viu que aquela última conversinha que o Klaus e o Silas tiveram, mostraram que o Silas é bem violento, que ele já tava lá com a adaga de carvalho branco e não hesitou em estacar o Klaus por um minutinho só pra provar do que ele seria capaz, né? Então, eu agora realmente não tenho teoria nenhuma do que vai acontecer com essa história da cura. Na verdade, eu sou péssima em teorias, eu gosto de analisar os episódios que já passaram, mas eu sou realmente muito péssima em teorias. Então se vocês tiverem alguma, me mandem via Twitter, via Facebook ou também aqui nos comentários. E eu termino o vídeo de hoje aqui, gente, completamente confusa, porque afinal de... carros passando aqui embaixo é a vida, né? Eu ainda não tenho um microfone de lapela pra fazer um áudio melhor pra vocês, por isso que eu sempre opto por gravar lá dentro de casa, mas hoje a coisa ficou meio bagunçada aqui, vocês me perdoam, né? Mas o que importa é o conteúdo. Então, se atenham no que eu falei e não na imagem do vídeo hoje, ok? Ou se atenham só ao céu bonito que eu mostrei pra vocês. Mas enfim, eu gostaria muito de falar com vocês durante a semana pra saber o que vocês acham que vai acontecer, então vocês podem me seguir no Twitter, @Feshine, assinar o meu Facebook, facebook.com/FernandaShine, e se inscrever no canal aqui embaixo, que tá cada vez com vídeos mais diversificados, e eu vou começar a falar de outras séries também, principalmente agora depois que terminarem as temporadas. Então fiquem de olho, se inscrevam no canal, vejo vocês nas redes sociais e não se esqueçam de acessar o alodesfocado.com.br para ler todas as nossas reviews de mais de 20 séries. Então eu fico por aqui hoje e até semana que vem. Tchau, tchau, até a próxima!